Dizer um amém bem forte. Muito bem, vamos colocar em pés. Eu quero ler com vocês o versículo da mensagem de hoje. E ele está no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Provérbios 24, versículo 10. Diz assim o texto da palavra de Deus: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Volta lá, só aquele versículo. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Tem uma outra tradução aqui, pode deixar esse versículo, por favor? Mas tem uma outra tradução que diz assim, ó: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi lida e eu quero pedir que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, me dê graça para ministrar a palavra do Senhor com autoridade, poder e alegria. E que a tua palavra venha cheia da unção do alto, da unção dos céus, porque é a unção do teu Espírito Santo que alcança o coração das pessoas. Fala com quem está aqui, com quem está nas redes sociais, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de se assentar, você pode me ajudar a honrar o Senhor com uma linda salva de palmas? Faz isso, aplaude o Senhor com a mão, glorifica com a boca, exalta o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso, que o nome dele seja exaltado. Glórias ao Senhor nosso Deus. Se assenta um pouquinho e faz um favor, prega para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: não importa o que esteja acontecendo, diga bem forte, fala, seja forte. De novo, fala para ele: não importa o que você está passando, seja forte. Graças a Deus. Esse texto da palavra de Deus é um texto muito poderoso e interessante. Salomão, que é o escritor dos provérbios, ele escreveu no provérbio 24, no versículo: se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. E eu gostaria que você repetisse após mim o versículo, porque ele é pequenininho e ele tem que ficar gravado no teu coração, para que o Espírito Santo te faça lembrar destas palavras no dia da aflição, no dia da angústia, no dia da dor. Então fala bem forte após mim, Provérbios 24, 10. Fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Agora prega para você, fala assim, ó: se eu me mostrar frouxo no dia da angústia, a minha força será pequena. Quando nós lemos este pequeno versículo da palavra de Deus, nós podemos observar pelo menos 3 coisas que estão presentes neste versículo. A primeira delas é a realidade do dia da angústia. O dia da angústia, ele existe, seria melhor se ele não existisse. Ninguém aqui gosta de passar pelo dia da angústia, mas o fato é que o dia da angústia, ele existe, e a palavra de Deus, as sagradas escrituras, elas não escondem da gente esta verdade. Jesus disse assim, ó: no mundo tereis aflições. Então perceba que as aflições, as lutas, os problemas, as dificuldades, eles existem para todas as pessoas, inclusive para os servos e para as servas de Deus. Por exemplo, não foi um servo do diabo, mas foi um servo de Deus chamado Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Você já parou para se colocar no lugar do Daniel alguma vez, assim, considerar aquela história, e você se colocar no lugar dele e tentar imaginar o que poderia estar passando na mente, no coração, no sentimento de Daniel, quando ele sabe que vai ser lançado na cova dos leões,
quando aqueles soldados fortes vêm, pegam ele e levam ele para ser lançado na cova dos leões. Talvez, nós estamos conjecturando, mas talvez Daniel pensou assim: é o fim, acabou, vou morrer, amanhã ou daqui a pouco eu estou na glória com o meu pai. Mas o fato é que Daniel sabia que ele estava diante da morte. Ser lançado na cova dos leões é se tornar o prato principal da noite, é se tornar o alimento dos leões dentro daquela cova. Para o Daniel, possivelmente ou provavelmente, o dia que ele recebe a notícia de que ele vai ser lançado na cova dos leões, possivelmente, provavelmente para ele, aquele foi a hora da angústia. Aquela foi a hora da angústia, aquele foi o dia da angústia. Não foram servos do diabo, mas foram 3 servos de Deus, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses eram o nome que eles receberam na Babilônia, mas eles se chamavam Ananias, Misael e Azarias. Mas independente de qual nome você quer tratá-los, eles eram 3 servos de Deus e não servos do diabo. E eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Olha que interessante, como foi a situação de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles são denunciados ao rei, e disseram: olha, rei, aqueles 3 homens não estão fazendo caso do Senhor, não estão adorando a estátua que o Senhor mandou fazer, porque a ordem que o Senhor deu ao rei é que quando os instrumentos tocarem as músicas, é para todos se curvarem diante da estátua e adorar. Mas aqueles 3 homens se recusam a obedecer o Senhor. A Bíblia diz que o rei não quis ser injusto, e para não jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego no fogo, apenas com a fofoca das pessoas, a Bíblia diz que o rei mandou chamá-los, e o rei coloca Sadraque, Mesaque e Abidnego diante dele, diante das suas autoridades, diante dos soldados e de todo o povo, e o rei diz para ele assim: olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, me falaram que vocês não estão se curvando diante da estátua que eu fiz, mas eu não quero acreditar no que os outros estão falando. Aí eles dizem assim, o rei diz assim: então eu vou fazer o seguinte, a orquestra está ali, os músicos vão tocar, e na hora que os músicos tocarem, vocês vão se curvar diante da minha estátua, porque se vocês não se curvarem, então eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. E o rei ainda fez o desafio dizendo: e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Você consegue se imaginar no lugar deles? Não sentado no conforto da igreja como você está, mas você consegue se imaginar lá na frente do rei, o rei olhando nos teus olhos e falando essas palavras, e os soldados do rei com sangue nos olhos olhando para você, sabendo que você não se curvou e louco para jogar você no fogo, todo o povo do reino olhando para você. Você consegue se imaginar no lugar dele? Qual é o sentimento que estaria no teu coração? O que foi para Sadraque, Mesaque e Abidnego essas horas? A hora da angústia. Essa foi a hora da angústia. Então perceba que a hora da angústia, ela surge a qualquer momento na vida de qualquer pessoa, inclusive na vida dos servos e das servas de Deus. Quem é de Deus aqui? Levanta a mão e diga: eu sou de Deus. Isso não te faz isento da hora da angústia. E a hora da angústia virá, como veio para o Daniel, como veio para o Sadraque, Mesaque e Abidnego. A hora da angústia, ela virá. Então a primeira coisa que a gente vê neste versículo é que a hora da angústia, ela é uma realidade, e ela vai acontecer na vida de todas as pessoas, inclusive na minha e na sua vida. E foi por isso que eu desafiei você a estar comigo nestas 6 semanas de jejum e oração, porque para muitos de nós aqui, de vocês que estão nas redes sociais, a hora da angústia tem sido uma doença, uma enfermidade, uma dor que tem te afrontado, tem desafiado você. Quantos de nós estamos passando por momentos de doença, de enfermidade, de dor, estamos sendo desafiados
pela doença e pela enfermidade. E só quem está enfermo, só quem está doente, só quem está sentindo dor, sabe o quanto é desafiador passar por esse momento de angústia. Para outras pessoas, a hora da angústia tem sido aquele momento que tem uma conta para vencer, e o irmão está olhando o saldo na conta, e percebe que o dinheiro que está na conta não dá nem para o cheiro, diante da conta que tem para pagar. Para muitas pessoas essa tem sido a hora da angústia, tem sido momentos de angústia muitas vezes ao longo do mês, o desafio de pagar a água, de pagar a luz, de pagar aluguel, de ir no supermercado trazer o mantimento para o lar e para a família. A hora da angústia para muitas pessoas tem sido o momento de pagar as contas e de honrar os compromissos financeiros. Mas olha o que esse texto diz, vamos lá de novo, Provérbios 24, versículo 10, ele diz assim: se te mostrares fraco, ou se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Então a segunda coisa que eu aprendo quando eu leio esse versículo, primeiro é que o dia da angústia existe, mas a segunda coisa que eu aprendo é que a tua força vai ser determinada pela maneira que você vai se apresentar diante do problema. Eu aprendo aqui que diante da angústia, você pode ter pouca força, ou você pode ter muita força. Olha para mim, diante da angústia, na hora da angústia, na hora do desafio, da luta, do sofrimento, esse texto está dizendo que você pode ter pouca força, e eu concluo que se você quiser, você pode ter muita força. E eu pergunto para você, olha nos meus olhos e responda com toda a sinceridade: o dia da angústia vai vir e não tem como evitar. O dia da angústia vai acontecer. Quando o pastor Rildo abre o culto dizendo: meu pai está desenganado pelos médicos e a minha mãe está sofrendo junto com ele, e eu estou aqui longe a não sei quantos quilômetros, 300, 400 quilômetros de distância, isso aqui é uma hora da angústia. A hora da angústia vem. Agora, você tem que escolher se na hora da angústia você vai ser fraco ou você vai ser forte. Se na hora da angústia você vai ter pouca força, ou se na hora da angústia você vai ter muita força. E eu pergunto para você, o que você prefere ter na hora da angústia? Pouca força ou muita força? Os que querem ter pouca força, diga eu. Os que querem ter muita força, digam glória a Deus. Você tem que escolher. Ei, o pessoal acha que nem estava ouvindo nada. Mas não é na hora da angústia que você decide que você vai ser forte ou que você vai ser fraco. Quando a hora da angústia vier, você já vai estar com pouca força ou com muita força. Quando a hora da angústia vier, você já vai estar fraco ou forte. Então o que a gente aprende nesse texto? A hora da angústia é uma verdade, ela existe para todos, inclusive para a gente. Ela virá nos desafiar muitas vezes, e se é inevitável que a hora da angústia se levante, se é inevitável que a hora da angústia venha, então eu tenho que estar preparado para a hora da angústia. Quem está entendendo, diga amém. Não é se preparar, adianta você se preparar quando a bomba estiver caindo, adianta você se preparar quando estiver vindo os tiros. Não, você tem que se preparar antes, você tem que treinar antes, você tem que se organizar antes.
É por isso que a pastora Sueli, por exemplo, tem convidado as mulheres para se consagrarem, se santificarem, para ter intimidade com Deus, para buscar o Senhor em oração, no dia a dia. Ela coloca um vídeo de 5 minutos, e muitos de vocês têm pregado nesse vídeo, mas eu disse esses dias num culto, como que a gente quer ter vitória, se a gente não tem 5 minutos por dia para assistir um vídeo? E ainda quando ela vai cobrar que não assistiu, tem gente que fala, não deu tempo. Ei, não são 5 horas. Se ela estivesse chamando você para orar 5 horas por dia, e você falasse, não tem tempo, talvez eu até entenderia. Mas é um vídeo de quanto tempo, pastor Luciana? E esses dias gravaram um de 3 e pouco. Não tenho tempo de ir no culto, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia. E aí quando vier a hora da angústia, olha para mim, como que vai estar? Forte ou fraco? Quero ouvir. Tem gente que nem falou fraco. O que é, pastora? Fraquinho. Vai ser o famoso crente galinha de Angola, né? Todo mundo aqui conhece o crente de galinha de Angola, não conhece? É o que ele fala, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Agora, se o crente, se a hora da angústia bater de frente com um crente que ora, se a hora da angústia bater de frente com um crente que jejua, com um crente que lê a Bíblia, com um crente que congrega, se a hora da angústia bater de frente com um crente, com uma crente que tem aliança com Deus, compromisso com Deus, que gasta tempo na presença de Deus, que dá um tempo, que dá um jeito de estar com Ele, apesar dos muitos compromissos da correria, quando a hora de angústia bater de frente com um crente desse, vai bater de frente com um crente forte, e a hora da angústia vai cair por terra, e o crente vai prevalecer em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus e aplaudir o Senhor com bastante alegria? Então a hora da angústia vem, e você tem que estar preparado. A segunda verdade, você tem que estar preparado para ela, porque se você não se preparar, no dia da angústia você não vai ter forças. Mas eu já estou te alertando aqui hoje, em nome do Senhor. Deus já me incomodou lá no sábado, quando eu vi essa pregação, e Ele está trazendo para a igreja essa palavra, que você tem que se preparar para a hora da angústia, você tem que estar preparado para quando ela vier, e quando ela vier, em nome de Jesus, ela vai encontrar em você um crente forte, um crente cheio de forças. Não vai encontrar um crente com força pequena, mas vai encontrar um crente com força grande. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Agora, olha aqui, para a gente terminar e orar. Ele começa dizendo assim, se te mostrares frouxo, ou se te mostrares fraco no dia da angústia. Eu acho interessante isso. Sabe por quê? Vamos ser honestos, olha para o pastor. Fala a verdade. Todos nós, em alguns momentos, nos sentimos enfraquecidos diante de alguns desafios. Às vezes, diante de algum desafio, a gente se sente triste. Quem aqui nunca aconteceu de amanhecer o dia e você, não porque estava cansado fisicamente, mas porque estava desanimado, você não estava com vontade de não sair da cama? Quem aqui nunca veio para o culto, veio para a igreja se arrastando, mas no fundo você não estava com vontade de vir? Todos nós, em determinados momentos, nos sentimos enfraquecidos. Tem 2 textos da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês. Eu nem tinha falado para os irmãos ali, mas eu quero repartir com vocês esses 2 textos que falam a respeito de força. O primeiro deles é o Salmo 125, versículo 1. O Salmo 125, versículo 1, ele fala a respeito de mim e de você o seguinte, quem confia no Senhor a mão, quem confia no Senhor aqui, levanta a mão bem alto e diga, eu confio no Senhor. Não senti muita firmeza, fala com convicção, eu confio no Senhor.
E aí ele diz assim, que os que confiam no Senhor, que somos eu e vocês, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O monte de Sião foi usado como exemplo, porque o monte de Sião está lá. Quando está calor, ele está de um jeito. Quando está frio, ele continua do mesmo jeito, ele não se abala. Ele está de um jeito quando tem sol, mas quando está chovendo, relampeando, trovejando, ele continua do mesmo jeito, ele não se abala, ele não muda de acordo com as circunstâncias ao redor dele. Não importa o que está acontecendo em volta do monte, ele continua firme e inabalável. E a palavra do Senhor diz que você é assim, porque você confia no Senhor. Levanta a mão e diga: eu confio no Senhor. Mais forte, diga: eu confio no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Agora, é verdade que em alguns momentos o desânimo, a fraqueza, o abatimento, a insegurança começa a rondar o nosso coração, e a gente se sente um pouco inseguro, sem força, sem vontade de levantar, sem vontade de fazer muitas coisas. Aí, o texto que nós estamos estudando, ele fala o que nós temos que fazer nesta hora. Ele falou: você não pode se mostrar fraco. Ainda que você esteja se sentindo fraco, não se mostre fraco. Ainda que você esteja se sentindo fraco, não se mostre frouxo. Porque se você se mostrar fraco, a tua força vai ser pequena. Mas na hora, se em algum momento você estiver se sentindo fraco, mesmo que você esteja se sentindo fraco, se mostre forte. Quando você ia lutar judô lá, pastor, não era assim? Às vezes você ia enfrentar um adversário que você sabia que o cara era bom. E quando o pastor Hilton no judô, o Magno no boxe, ia enfrentar um adversário que ele sabia que era bom, se ele entrasse assim, ó, o que o adversário fazia? Porque você se mostrou fraco, se mostrou frouxo. E quando você se mostra fraco, você se mostra frouxo, o seu adversário se sente com mais confiança para vir passar por cima de você e te atropelar. Então, mesmo que você perceba que a insegurança, o medo, a fraqueza está rondando o teu coração, não se mostra fraco, se mostra forte. Mas aí é mentira, pastor, não é, porque a tua força não vem de você, a tua força vem do Senhor. O apóstolo Paulo disse assim: porque quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Olha o que o apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. E sabe por quê? Não é meio incoerente um negócio desse? Como que é eu estou fraco, aí que eu estou forte? Não, é porque quando eu estou forte, eu corro o risco de confiar na minha força, na força do meu braço. Mas quando eu estou fraco, eu reconheço e admito que eu não posso nada, e aí eu começo a depender 100% do Senhor. E quando eu dependo 100% do Senhor, aí que eu sou forte de verdade. Levanta a sua mão e diga comigo assim bem alto, ó: eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Diga um glória a Deus bem forte e aplaude a Ele com alegria. Aí olha, eles colocaram um versículo para a gente aí. Olha lá, 2 Coríntios 12:10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Sou forte. Glórias ao Senhor nosso Deus. E a palavra do Senhor, ela também diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 31: mas aqueles que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu posso até estar me sentindo fraco, mas eu espero no Senhor, e os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Fala comigo: eu espero no Senhor, eu espero no Senhor, e o Senhor é quem renova as minhas forças. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir a Ele bem forte? Glória a Deus.
Então, ainda que esteja muito difícil, ainda que o desafio está mexendo com o teu emocional, está querendo te abalar, não se mostre fraco, mas se mostre forte. Se levanta em nome do Senhor Jesus. Por isso que a pregação da semana passada foi uma exortação à igreja dizendo: se levanta e enfrenta o desafio. Lembra de quinta passada? Porque se você não enfrentar o desafio te atropela. Se você não enfrentar o desafio, ele passa por cima de você. Se você não enfrentar o desafio te engole, te amassa, te derrota, acaba com você. Mas quando você não se mostra fraco, não se mostra frouxo, mas você enfrenta o desafio em nome do Senhor, enfrenta o desafio confiando no Senhor, ainda que aqui dentro você esteja estremecido, abalado, mas você sabe em quem você tem crido, você sabe em quem você tem confiado. Você sabe que eu lembrei agora de algo que acontecia quando nós éramos adolescentes e jovens. A gente ia jogar bola e tinha um menino que ele era mais fraco do que todos nós, mas ele era muito folgado, e ele vinha, ele xingava a gente. Tinha hora que ele vinha, ele dava murro na gente, ele dava chute na gente, era mais fraco do que a gente, mas ele fazia tudo isso. E você sabe por que ele fazia tudo isso? Porque ele tinha um irmão que era desse tamanho. O irmão dele era desse tamanho, forte, e quando o menino vinha, o menino chegava, Tiago, e ele dava um tapa na gente, a gente queria bater nele, mas quando a gente virava, a gente olhava, o irmão dele estava lá. E aí nós desistia de bater nele, porque o irmão era mais forte. Ele era fraco, mas o irmão era forte. Qual que era a segurança e a confiança dele? O irmão dele. Sabe quem quer ter o irmão mais velho? Senhor Jesus. E Ele garante para você. Então, quando você tiver com medo, você não precisa ter medo. Só tem que lembrar: opa, Jesus está aí, Ele está comigo. Então, quando eu lembro que eu não estou sozinho, mas que Jesus está comigo, eu posso ter a confiança que aquele menino tinha, que se qualquer um tentar se levantar contra mim, meu irmão vai me defender. E você está entendendo, né? Eu não estou pregando para você sair por aí dando bolacha nos outros, porque Jesus vai te proteger. Não é isso, não. O que eu estou dizendo para você é que você não tem que ter medo do diabo. Você não tem que ter medo dos desafios da vida. Você não tem que ter medo dos problemas, ainda que eles queiram causar insegurança em você. Porque Jesus, o nosso irmão mais velho, Jesus, o nosso Senhor, Jesus, o nosso amigo, Jesus, o nosso Rei, está conosco. E Ele vai à frente, Ele luta a nossa luta, Ele peleja a nossa peleja, Ele guerreia a nossa guerra. E Ele nos dá a vitória, porque nós não podemos nada, mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Digam glória a Deus, e de pés, aplaude o Senhor bem alto. Fique em pé no seu lugar e aplaude o Senhor com alegria. Então nós vamos orar agora. Nós vamos orar neste momento. Nós temos esse desafio de vencer as enfermidades e vencer os problemas financeiros. E nós estamos orando e jejuando e enfrentando esses problemas. A gente não vai mais ficar de braços cruzados olhando essas coisas acontecerem, porque nós cremos que o nosso Deus é poderoso para mudar essa situação. O Deus que ouviu a oração do rei Ezequias, com a sentença de morte dada pelo próprio Deus, e em menos de 5 minutos fez o profeta voltar e dizer para ele: não, você não vai morrer mais, mas vai viver mais 15 anos. É o Deus a quem eu estou orando e você está orando. É o Deus para quem eu estou pedindo e você está pedindo. E o nosso desafio é que nessas 6 semanas nós vamos orar com fé, nós vamos chorar aos pés do Senhor, nós vamos jejuar, nós vamos clamar com todo o nosso coração. E a palavra do Senhor diz que vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. E o Senhor disse para o rei Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Glórias ao Senhor nosso Deus. É promessa de bênção e de vitória, e é esse Deus poderoso que nós vamos clamar agora juntos em nome de Jesus. Você continua comigo nesse desafio?
é confronto, é guerra, é ir para cima, é avançar contra o inimigo, fazer o que Davi fez com Golias, enquanto todo o exército de Israel ficava tremendo com medo e andava para trás. Davi chegou no campo de batalha e avançou contra o inimigo, aceitou o desafio e avançou contra ele em nome do Senhor. Você lembra das palavras de Davi? Quando o gigante disse que ia quebrar o Davi no meio, ia dar a carne dele para que os animais do campo comessem, Davi disse para ele: você vem contra mim com espadas, com lanças e com varapaus, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Aleluia. Ele fala: eu vou contra você, não é na minha força, mas é no nome do Senhor. A afronta que você está fazendo, o gigante, não é para mim, a afronta que você está fazendo é para o meu Deus, e o meu Deus vai na minha frente, Ele vai me dar vitória, e hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão. E é com essa ousadia que eu quero desafiar você a enfrentar os desafios da vida e vencê-los em nome de Jesus. Você que vai desafiar e enfrentar comigo, vem aqui diante do altar para nós orarmos juntos. Eu já estou aqui, eu já sou o primeiro, eu até desci, daqui a pouco eu vou subir para orar, mas eu já desci aqui porque eu sou o primeiro que estou diante do altar dizendo: eu vou enfrentar os desafios e vou vencê-los em nome de Jesus. Mas não vem passivo, não vem acomodado, vem com autoridade em nome do Senhor. Mesmo que você esteja se sentindo fraco, não se mostre fraco, porque se você se mostrar fraco, a tua força vai ser pequena, mas se você se mostrar forte, o Senhor vai te fortalecer, vai te encher, vai te ungir, vai te renovar e Ele vai te abençoar. Glórias ao Senhor nosso Deus. A semana passada eu ungi as mãos de vocês com uma unção especial para que você tivesse a mão adestrada para a guerra e para a batalha, baseado na palavra do salmista. Nós estamos com as mãos cheias de unção e de poder para pelejar, para guerrear e para vencer. Então nós vamos começar a guerra agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto você vai clamando ao Senhor agora, eu vou pedir que os pastores e as pastoras cheguem diante do altar e eu vou ungir as mãos deles, e os pastores e as pastoras vão passar impondo as mãos sobre você e te abençoando em nome de Jesus. A Carol vai cantar aquilo que o Espírito Santo pôs no coração dela. Enquanto ela canta, você ora, você clama. Você que está em casa e nas redes sociais também, agora é hora de guerra, agora é hora de oração, de clamor, de busca, porque é isso, é esse confronto que vai mudar a situação. Confronta os teus problemas, confronta esta enfermidade, repreende ela em nome de Jesus, confronta, desafia esses problemas financeiros. O Senhor, na palavra do dízimo hoje, o Senhor diz assim: ó, fazei prova de mim, fazei prova de mim. O Senhor quer mudar essa história, tanto na área da saúde quanto na área financeira, e vai ter agir de Deus aqui agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, usa as mãos e a vida dos pastores e das pastoras para abençoar a tua igreja, para abençoar o teu povo presente neste lugar. Que as mãos dos pastores e das pastoras sejam agora as mãos do Senhor a tocar na vida de cada pessoa que está aqui, Senhor amado, e que o Senhor coloque nas mãos de cada um dos pastores e das pastoras a bênção, a vitória, oh Senhor, o milagre, as portas abertas, a restituição em nome de Jesus. Fica clamando, enquanto a Carol vai louvando, fica clamando, e os pastores e as pastoras vão ministrar na sua vida em nome de Jesus.